Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Portugal Telecom, que depois de ter feito aqui um duplo fundo entre julho e setembro, acabou por ter uma reação em alta bastante significativa, que ainda rondou os 17, 18%. Depois acabou por ter aqui um movimento descendente, um head and shoulders de continuação deste movimento descendente e uma reação em baixa que já atingiu os 17%. Repare-se que se nós tivéssemos traçado aqui uma projeção para o Head and Shoulders de continuação, ele tinha sido atingido nos 2,73, o que por si só é já bastante negativo. Além de ter atingido a projeção do Head and Shoulders, a Portugal Telecom continuou ainda o movimento descendente. Repare-se que todo este movimento descendente, desde o início de 2014, tem sido feito com uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, os chamados lower high. Tivemos um aqui em outubro de 2013, início de 2014, 3, 4, 5, 6. Este aqui poderíamos considerá-lo, eu vou acabar por não o considerar, porque a amplitude do movimento ascendente não foi suficiente. Por isso, vamos considerar este máximo relativo como o último e como o ponto de referência em termos de negociação. Aquilo que temos aqui nos últimos dias, na minha opinião, não passa de uma reação ascendente à queda bastante exacerbada dos últimos meses. Temos aqui uma reação que ainda assim não é de negligenciar, de cerca de 9%, mas ainda assim é bastante provável que o movimento ascendente continue nos próximos dias, inclusive nas próximas semanas, e se aproxime pelo menos aqui da zona dos 3, 3,5, é provável que seja atingida. Repare-se que na sequência anterior, este máximo relativo ficou a 2% do anterior, este ficou a cerca de 5%, este ficou a cerca de 4%, este ficou borderline 0,74%, este ficou a cerca de 3%, por isso é bastante provável que este aqui fique pelo menos aqui na zona atinja pelo menos aqui a zona dos 3,10%, que seriam uns 3% de distância ao máximo relativo. Ainda assim, e apesar de termos aqui um potencial de subida na ordem dos 7%, é de evitar entradas longas na Portugal Telecom neste momento, porque de facto não temos qualquer referência no curto e médio prazo, muito menos no longo prazo, que nos indique que este ciclo descendente está para terminar. Temos aqui a zona de suporte, uma zona de suporte que era considerável por ter provocado uma reação ascendente bastante significativa, que foi quebrada em baixa, apesar de num primeiro contacto ter propiciado aqui um movimento ascendente significativo, num segundo contacto também. Ao terceiro contacto acaba por quebrar e neste momento temos aqui um movimento ascendente, enfim, também potenciado pela reação descendente, como eu já disse, também aqui com uma ilha de inversão. Apesar das sombras, temos aqui 5 velas isoladas e este movimento ascendente acaba por ser um libertar da tensão descendente associada ao movimento da Portugal Telecom. O que é que me deixaria mais otimista neste título? Numa primeira fase, sem dúvida, aqui a ultrapassagem em alta dos 3,22. Numa segunda fase, a ultrapassagem em alta dos 3,30. Será neste momento a minha fronteira para um movimento ascendente de maior dimensão, pelo menos como este aqui, um movimento ascendente mais exacerbado. Até que isso aconteça, é pouco provável que eu entre na Portugal Telecom longo, porque além da nuvem, da nebulosidade que continua à volta do título, mesmo tecnicamente não há um grande sinal de atratividade. É muito provável, pelo menos é possível que tenhamos aqui um cenário semelhante ao da Jerónimo Martins, mesmo com uma aproximação à zona de resistência, mesmo com tudo para invertermos um cenário negativista, ainda assim não conseguem depois na zona de decisão fazer a quebra em alta e inverter o seu posicionamento de médio prazo. Importa também, dada a acoplagem, olharmos para aqui um pouco para o gráfico da Oi, que pelo menos no curto prazo nos pode dar aqui algumas indicações. Repare-se que tem havido aqui um aumento do volume bastante significativo, o que é um bom sinal. Ainda assim, não há para já quaisquer evidências que estejamos perante uma inversão da cotação no sentido ascendente. Podemos ter aqui uma resistência que poderá marcar o futuro de curto e médio prazo. Ainda estamos a cerca de 22% dessa resistência. Se ela fosse quebrada em alta era excelente. Para já nada indica que isso vá acontecer. Ainda não existe força suficiente no que diz respeito ao título. Pelo contrário, esta vela foi bastante negativa, abriu em gap up, acabou por fechar aqui abaixo da última vela com um volume muito forte
Por isso, para já, também a Oi não nos tem vindo a dar grandes novidades. Mantém-se também aqui uma sequência de máximos relativos inferiores ao anterior. Por isso, também a Oi está bastante negativista. Pelo menos enquanto não ultrapassar aqui, nem há ponto só como uma resistência, pelo menos como uma zona de resistência, não será de entrar nem na Portugal Telecom nem na Oi. Para mim, para já, está fora de questão. Como dizia há bocado, há mais e melhores títulos no PSI 20, não existe a necessidade de estarmos a tentar apanhar mínimos em ações que estão muito negativistas, mais vale esperar um pouco mais, esperar pelos sinais de inversão e aí sim fazer uma entrada longa mais segura e mais prudente. Bem, por hoje é tudo em relação a Portugal Telecom. Muito obrigado pela atenção, resto de bom dia e bons negócios.